Bom, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade, o convite, participar de um momento tão vibrante, tão forte, essa energia que nós estamos sentindo aqui. Queria iniciar contando um pouco da minha história. Eu sou o sétimo de uma família de 12 irmãos, uma família humilde. Meus pais vieram do interior de São Paulo para tentar uma vida melhor na capital. Trabalhavam na lavoura. E meu pai acabou indo para a construção civil. E 12 filhos em casa, vocês imaginam a dificuldade que era. Minha mãe lavava roupa para fora para poder ajudar no sustento dos filhos. Eu comecei a trabalhar também muito cedo. Eu chegava da escola, tinha que pegar o almoço do meu pai e levar para onde ele estava trabalhando. Eu levava o almoço e, obviamente, depois do almoço, eu continuava lá e ficava até o fim do dia. Então, eu com 10 anos já estava trabalhando. E trabalhei depois em diversas coisas na vida, na feira, na sapataria e um monte de coisa. E eu lembro um dia que eu estava na escola e nós estávamos ensaiando para o desfile de 7 de setembro. E o meu único par de sapato estava me incomodando o pé. Eu tirei o par de sapato e deixei do lado na quadra. Quando terminou o ensaio, eu fui buscar o sapato e o sapato tinha sumido. E aí eu comecei a chorar. E eu chorei porque se eu chegasse em casa sem o par de sapato, eu ia apanhar. E aí os professores se organizaram, fizeram uma vaquinha, foram comigo até a loja, compraram um sapato, e no fim do dia foram me levar até em casa. Me entregaram e disseram assim para minha mãe: olha, seu filho está aqui com o par de sapato e não é para a senhora bater nele. Então, essa desigualdade social é uma desigualdade que eu vivi. E isso sempre me incomodou. Olhar a desigualdade social, tudo isso que nós já vimos, é uma coisa que sempre me marcou e sempre me incomodou. Quando eu completei 14 anos, minha mãe já não tinha muito mais paciência, porque quando alguém fazia uma coisa errada, todo mundo apanhava. Então, um tinha que cuidar do outro, para não apanhar. Então, quando alguém fazia uma coisa errada, todo mundo ficava revoltado, porque todo mundo ia apanhar. Né? Não tinha jeito. E quando eu completei 14 anos, que era a idade onde tinha que trabalhar, né? Tinha que ter a carteira assinada. Minha mãe chegou para mim um dia e falou assim: ou você vai trabalhar ou eu te mato. Aí eu pensei assim, e eu gostava muito de jogar bola, e o fundo da minha casa era um campo de futebol. E quando tinha folga, eu ia jogar bola. E ela me chamava, porque em casa cada um tinha uma tarefa, era como exército. Cada um tinha a ordem unida e todo mundo tinha que colaborar. E quando ela me falou isso, eu pensei, bom, agora acho que não tem jeito, agora acho que eu tenho que me virar, né? No domingo, peguei lá o Estadão, recortei lá vários anúncios. Segunda-feira, cedinho, peguei o ônibus, desci na Praça Ramos, de Azevedo, cheguei para o guarda e perguntei, onde é que fica a Avenida São João? E aí ele me disse, 2 quarteirões para baixo você chega. Cheguei, entrei num lugar, fiz uma entrevista e saí de lá contratado para distribuir, para entregar um informativo que era para ser entregue nas universidades. E aí, com um malote nas costas, pequenininho ainda, eu saía levando esse material. E um dia teve um acidente, uma perseguição da polícia, e eu encontrei um advogado. E ele falou assim para mim, o que aconteceu? E eu contei toda a história, e ele ficou encantado com a minha descrição, e falou assim, eu preciso de um rapaz para trabalhar comigo, você não quer ir lá? E já tinha passado um mês que eu estava contratado. Eu fui no outro dia, fiz a entrevista e abandonei meu emprego anterior e fui trabalhar no novo emprego. E aí é onde influenciou de forma muito determinante a minha vida. Era um escritório de advocacia aliado a uma empresa que estava sendo iniciada. Então passei a trabalhar com um advogado, que era uma pessoa brilhante, que falava diversos idiomas, e mais ou menos ele me adotou como um filho, e hoje é um dos meus grandes amigos. Ele tem 80 e poucos anos, e nós somos amigos há 40 anos. Os amigos dele dizem que eu sou um herói, porque se eu sou amigo dele ainda, é porque eu sou bom. Mas isso me levou, então, a pensar em como eu poderia fazer alguma coisa para transformar vidas, como é que eu poderia ter uma interferência nessa loucura da desigualdade social que a gente vive. E aí
Eu fiquei trabalhando lá muito tempo, 25 anos. Ele construiu uma empresa. Eu comecei lá como office boy, saí como diretor da empresa, que hoje é uma grande empresa. E, paralelamente, também estudei Direito enquanto constituía a minha família. E eu sempre fui muito precoce. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma neta de 5 anos. Então, o processo é muito acelerado e a vida muito louca, né? Precisamos viver, viver e ser rápidos. E eu fui estudar Direito, e na faculdade de Direito, estudei Letras também, depois Direito. Estudei na PUC, com bolsa, com todas as dificuldades que nos apresentam, mas na faculdade de Direito me veio essa inspiração de tentar fazer alguma coisa com a minha experiência para tentar fazer as transformações. E aí, depois de um tempo, eu presidi uma comissão na OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, e encontrei um cidadão que foi até a OAB pedir ajuda, que se chama Chico Whittaker, que muitos conhecem, é um dos fundadores e organizadores do Fórum Social Mundial, e ele foi lá pedir ajuda para um projeto de lei de iniciativa popular para caçar os candidatos que compravam voto, o combate direto à corrupção. E a OAB não deu muita bola para ele aqui em São Paulo. E eu fiquei sensibilizado e passei a conviver com o Chico. E aí conseguimos aprovar a primeira lei de iniciativa popular do Brasil, com mais de 1 milhão de assinaturas, que ficou conhecida como a Lei 9840, que é a lei que caça o candidato que compra voto e que já caçou um monte de governador, deputado, senador e outros, né? E aí, depois, para que essa lei funcionasse, nós precisávamos nos organizar. Porque o cidadão, na justiça eleitoral, ele não tem aquilo que nós chamamos de capacidade postulatória. Ele não pode ir lá e representar, ele depende do Ministério Público. Mas, então, nós precisávamos ajudar a sociedade a fiscalizar os candidatos. Por quê? Por que combater a corrupção dessa forma? Porque se o candidato compra voto, imagina o que ele não faz depois, né? E aí, criamos, então, os comitês 9840, que é como a lei ficou conhecida, no Brasil inteiro, que fiscaliza os candidatos e leva as denúncias ao Ministério Público, tentando fazer esse trabalho. Passados 10 anos, existiam muitas provocações. 10 anos tinham caçado mais de 1.000 candidatos. Então, o que mais que vocês podem fazer? E aí, quando organizamos esses comitês, criamos um movimento, que hoje é conhecido como Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E aí, um novo desafio. O que nós podemos fazer para tentar melhorar essa situação? Porque o combate à corrupção, quando se fala que nós temos problemas na saúde, na educação, no transporte, não é por falta de dinheiro, é porque o dinheiro escorre pelo ralo, né? As coisas custam 3, 4 vezes o preço e todo esse problema. Então, o combate à corrupção vai trazer uma melhor qualidade de vida para a sociedade. E aí, nesse novo desafio, ficamos pensando em 2008, tivemos mais um escândalo, né? Cada escândalo a gente vai tentando ter novas atitudes. Em 2008, nós tivemos o escândalo dos sanguessugas, que vocês lembram desse episódio. E aí, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio cassou, impediu o registro, né, indeferiu o registro de vários candidatos que tinham envolvimentos de processos e condenações. E aí, esses candidatos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral liberou esses candidatos, porque a Constituição dizia, lá no artigo 14, inciso 9, dizia assim: lei complementar regulamentará sobre a vida pregressa dos candidatos. Ou seja, a Constituinte de 88 não tinha regulamentado essa situação. E aí, por uma coisa óbvia, que é que uma pessoa condenada não pode ser candidato, ou seja, uma pessoa condenada por improbidade administrativa não pode continuar cuidando do dinheiro da população, né? Como qualquer um que vai procurar um emprego, um vigilante que vai procurar um emprego, se ele tiver um boletim de ocorrência sobre qualquer coisa, ele já não consegue emprego. Mas, no nosso país, a coisa continuava, o cidadão, e é o que a gente ouvia, mas fulano de tal tem tantos processos e tantas condenações e continua sendo candidato. Aí, então, veio um desafio para fazermos uma lei para afastar o candidato que tinha condenações, para que ele não continuasse administrando o nosso bem, o nosso patrimônio. E aí, então, surgiu a lei que ficou conhecida como Lei da Ficha Limpa. Então, vocês imaginem, a nossa Constituição ela permite que, com 1% dos eleitores, o cidadão pode apresentar uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular. Ele pode mudar a lei, ele pode criar uma nova lei, ele pode fazer uma transformação. E aí ele só tem que conseguir, então, 1.600.000 assinaturas. Fácil. Imaginem vocês hoje ir no Facebook e lançar uma ideia maravilhosa. Quantos curtir será que
vai acontecer uns 40, 30, 17. Então, imagina 1.600.000 curtir no Facebook. Parece uma coisa difícil, né? Agora, vocês imaginem fazer isso com um formulário onde você tem que anotar. A pessoa tem que colocar o nome completo e o número do título de eleitor. Quantos aqui tem o título de eleitor e o número aqui hoje? Então, só um. Aí, o que acontece? Se não tem o número do título de eleitor, você precisa anotar a data de nascimento e o nome da mãe, sempre a mãe, né? O nome da mãe, e aí você vai no site da Justiça Eleitoral, no site do TSE, e busca o número do título da pessoa para poder validar aquela assinatura. E aí, então, você tem uma assinatura válida para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Com 1.600.000 assinaturas, para vocês terem uma ideia, daria para fazer 3 partidos, porque é necessário 500.000 assinaturas para fazer um partido, e os partidos estão aí se degladiando para buscar essas assinaturas para conseguir serem oficiais. Então, com uma lei de iniciativa popular, você precisa de 3 partidos para poder apresentar, né? Então, toda essa dificuldade, coleta de assinatura no Brasil inteiro, nós fomos de abril de 2008 até setembro de 2009, coletando assinatura, 1 ano e meio coletando assinatura no Brasil inteiro. Então, era aqui em São Paulo, onde eu coordenei esse trabalho, era o Parque do Ibirapuera, Praça da Sé, Conjunto Nacional e pranchetas. Eu lembro que no Conjunto Nacional as pessoas faziam fila para assinar, né? E isso é interessante mostrar que a gente fala de mobilização e da desesperança que as pessoas têm, especialmente em política. Quando existe um projeto que efetivamente atrai a população, a sociedade, eles se engajam e participam. Nós conseguimos movimentar e mobilizar 1.600.000 pessoas silenciosamente, que assinaram e endossaram um projeto, e o projeto foi apresentado em Brasília. Em setembro de 2009 apresentamos o projeto, e aí começou uma batalha, porque, lógico que no começo, na disputa, ali, quando apresentamos, os deputados diziam o seguinte: é mais fácil uma vaca voar do que esse projeto ser aprovado. E depois o que se dizia é que a vaca voou. Mas não foi fácil da vaca voar, porque quando nós apresentamos, começou uma guerra, né? Aqueles que não queriam que o projeto fosse aprovado porque eles sabiam que teriam que cortar a própria carne. Muitos que estavam ali não votariam, né? Diferente da lei que nós aprovamos antes, que eles não tinham muita noção do que ia acontecer, mas aí agora eles já sabiam que tinha uma mobilização muito forte, né? Então, aí passamos na Câmara, o embate foi pesadíssimo. No dia da votação ainda, alguns deputados apresentaram pedido para adiamento, porque queriam voltar para uma outra comissão para dilacerar o nosso projeto. E aí tivemos um embate, me lembro muito bem disso, um embate no dia dessa votação, que era o grande teste que nós tínhamos. E aí um deputado, que é o deputado de Goiás, Sandro Mabel, tentando nos convencer a adiar a votação, né, inicial a votação do projeto. E aí nós dizíamos: não, mas nós queremos que seja votado hoje. Nós quem? O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Nem conheço vocês, aqui quem manda são os deputados. E aí nós dissemos: tá bom, deputado, então o senhor vai lá e fala isso lá no plenário, porque nós queremos que seja votado. E aí foi para a votação, e aí foi o nosso primeiro teste, porque nós conseguimos 247 votos, 274 votos, que era o que precisava para derrubar aquele pedido de adiamento. Aí começou uma longa história. O projeto foi aprovado na Câmara, no Senado outra batalha, porque tentaram também desfigurar, e aí foi sancionado pelo presidente da República, e aí estava resolvido? Não. Aí era disputa no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo. E aí vocês também acompanharam. No Supremo, depois um empate de 5-5, semelhante ao que aconteceu agora. Faltava mais um ministro, que foi nomeado depois. E o interessante é que, se lembrarmos, um governador, que era do Distrito Federal, Joaquim Roriz, renunciou porque estava impugnado depois, e colocou a mulher no lugar dele, que foi aquele fiasco que todo mundo acompanhou. Isso mostra a efetividade da lei. A lei acabou não prevalecendo para 2010, foi para 2012, mas na última eleição, na lei anterior, nós passamos 10 anos para afastar 1.000 candidatos. Na última eleição, 2012, da ficha limpa, aplicação da ficha limpa, mais de 1.000 candidatos foram impedidos de participar das eleições porque não tinham condições de representar a sociedade. Então, esse é um exemplo que transformou a minha vida. E ainda os deputados, quando a gente circula pelo Congresso, né, conhecendo os deputados, dizem: mas você deveria estar aqui,
né, para poder fazer esse trabalho interessante que você conhece. E aí eu digo assim, se eu fosse deputado, jamais eu conseguiria aprovar uma lei como a lei da ficha limpa. Eu passaria aqui 4 anos sem aprovar nenhum projeto como a maioria dos deputados. Então, o grande desafio é exatamente esse, é de que quando a sociedade se mobiliza e ela se organiza, ela consegue fazer as transformações. Essas transformações que nós esperamos. Então, hoje eu dedico, felizmente, 80% do meu tempo para as atividades sociais, trabalhando no movimento de combate à corrupção eleitoral, na Rede Nossa São Paulo, Centro Santo Dias de Direitos Humanos, participo do Conselho da Cidade, o Conselho da Transparência. São tantos conselhos que às vezes eu já nem sei mais o que está acontecendo, mas esse é o desafio que eu sei que todos aqui entendem, mas que nós temos que levar para os nossos irmãos, né, de que ser cidadão dá trabalho, não é fácil, e a gente não pode ser um mero assistente desse processo, né? Como pediam nas ruas. Nós temos que ser protagonistas. E esse é o nosso grande desafio. As pessoas precisam entender que quem transforma não são os outros, não são eles, né? Somos nós. Eu, você, todos nós. Quando nos organizamos, nós conseguimos fazer essas grandes transformações. E eu digo que hoje a minha maior tarefa, e a Cláudia vai falar aqui daqui a pouco sobre o tema dela, que eu não vou roubar, mas a minha principal tarefa hoje é ser zelador da horta comunitária na Praça dos Ciclistas, em frente ao meu escritório. Eu até olhei aqui, tem um pouquinho de terra aqui no meu sapato, porque eu desço lá no fim da tarde para regar a horta dos ciclistas, que é a minha terapia, e é quando eu volto para as minhas raízes, lá na minha casa, onde a gente plantava e colhia todo dia. Essa é a minha experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado.